Olá a todos. Bom, hoje eu quero conversar sobre esse assunto aqui, ó, que até um tempo atrás era taxado como teoria da conspiração, tá? Mas a gente tá vendo que essa teoria da conspiração ela tá ganhando força, tá se tornando realidade, porque os cientistas eles criam chip injetável e invisível a olho nu, tá? A gente vai ler uma matéria como a gente sempre faz, né? Lendo e analisando por cima. Eu vou deixar a notícia, a matéria abaixo, o link abaixo, né? Então, os cientistas eles criam um chip que ele é injetável e ao mesmo tempo ele é invisível, ou seja, ele não é possível vê-lo a olho nu, à vista desarmada, certo? E a gente sabe que isso vai ser pregado para todo mundo, né? Como um avanço científico, algo para o bem da humanidade. Mas a gente vai ver que nada disso é para o bem. Tudo isso só vai acarretar consequências negativas. Isso vai ser para o mal e a destruição, no meu ponto de vista. Então vamos lá, meus amigos. Não vou alongar muito esse vídeo não. Bom, então aqui diz o seguinte, ó. Cientistas criam chip injetável e invisível a olho nu. É uma matéria da Super Interessante, tá? E é uma matéria recente, do dia 19 de maio desse mês. E a Super Interessante também é uma revista de divulgação de ciência, tecnologia, etc e tal. Então aqui tá uma suposta imagem, né, de como seria isso. Então é algo minúsculo, certo? Microscópico. Então diz assim, ó, dispositivo tem o tamanho de um ácaro. Pergunta, você vê um ácaro a olho nu? Não, né? Pois bem, nem eu. Então ele diz aqui, né, que pode ser injetado com seringa e agulha comuns, né? E de primeira versão já foi testada com sucesso em ratos e mede a temperatura corporal. Mas a ideia, diz aqui, é usar a tecnologia para monitorar outros parâmetros do organismo. Interessante. Então, será que a medicina ela não pode medir a nossa temperatura corporal com métodos normais? Por que tem que ser injetado um corpo no meu chip? Quer dizer, por que tem que ser injetado um chip no meu corpo? Desculpa, galera, eu confundi aqui, minha mente fez confusão agora. Por que um chip tem que entrar no meu corpo ou no corpo da maioria das pessoas pra gente ter a temperatura medida? Um termômetro ele já não é o suficiente pra fazer isso? Um médico não pode vir com um termômetro e medir minha temperatura? Bom, uma pergunta aqui, né? Por que tem que chegar a esse nível de tomar o corpo do ser humano? Por que tem que chegar a esse nível de explorar o ponto mais importante, mais valioso que o ser humano tem, que é o seu próprio corpo? Por que tem que roubar a liberdade do ser humano? Porque pra mim, no meu ponto de vista, você se sujeitar a esse tipo de coisa é abrir mão da sua liberdade. Total. Então, vem a pergunta, será que esse chip tem propósitos maiores além do que só apenas medir a temperatura? Será que ele não visa rastrear nossos passos? Monitorar onde a gente está, onde a gente vai? Com quem a gente vai? Com o que a gente está comprando, aonde a gente comprou, por quanto a gente comprou. Será que o propósito disso não é muito maior? É uma pergunta que eu faço, são perguntas que devem ser respondidas, são perguntas que devem ser feitas, galera. Eu tô levando você aqui, que tá vendo esse vídeo, a pensar, qual o propósito disso aqui? Será que isso aqui é pro nosso bem, como tudo é pregado aí hoje em dia, tudo que eles estão propagando aí, tudo eles dizem que é pro nosso bem? Mas engraçado, eles dizem que tudo é pro nosso bem, mas a humanidade vai mal, né? Por que o mundo vai mal? Por que as pessoas continuam perversas? Por que continua acontecendo mal, né? Por que pessoas ainda morrem de fome? Por que pessoas ainda estão indo pro pós-vida em vários lugares do mundo? Por que ainda não existe uma cura do câncer? Bom, são perguntas que devem ser respondidas. Se tudo é pro nosso bem, se tudo que fazem é em prol do nosso bem, por que o mundo está mal? Por que ainda existem pessoas mentirosas? Por que ainda existem pessoas corruptas que que colocam seus interesses acima do bem-estar de um povo, de uma nação? É uma pergunta e a gente deve refletir, galera. A gente deve refletir e meditar nessas questões, porque tudo isso são coisas que estão ao nosso redor, que acontecem bem diante dos nossos olhos, certo? Mas eu pergunto uma coisa, será que a maioria das pessoas vão questionar esse tipo de coisa aqui? Pergunta, as pessoas em geral, as massas,
que idolatram a ciência cegamente, será que elas vão questionar esse tipo de coisa? Porque hoje o slogan é o quê? A ciência nos salvará. Confie na ciência. Esse é o slogan dos dias de hoje, certo? Então, hoje a gente vive num mundo onde é saudável, é inteligente, é intelectual, certo? É positivo você confiar na ciência, você confiar cegamente. E ai de você se você questionar, porque você é taxado de louco, de negacionista da ciência, de teórico da conspiração. Eu pergunto, será que essa confiança na ciência, essa confiança exacerbada que eles estão propagando, que eles estão nos condicionando a ver a ciência como um deus, onde a palavra da ciência está acima de tudo, como se os cientistas forem, quer dizer, como se os cientistas fossem detentores do conhecimento e do saber absoluto, né, a ponto de serem seres infalíveis, né? É isso que eles propagam para nós, como se os cientistas fossem deuses, né? Então, ai de quem ousa questionar a mãe ciência, a deusa ciência. Ou seja, a confiança das pessoas hoje em dia é tão grande na ciência que elas não checam a validade, a data de um medicamento, ou elas não leem a bula de um medicamento. Por exemplo, vamos aplicar aqui para esse vídeo o contexto do que a gente está vivendo hoje. As pessoas em vários lugares do Brasil e do mundo sendo imunizadas, né? Vocês veem o tamanho da confiança que as pessoas têm no profissional de saúde que vai aplicar o medicamento. Elas estendem um braço, percebe? Elas estendem o braço como se isso ali fosse um ponto de salvação, como se ali, né, fosse a solução para tudo. Mas vem a pergunta, será que é positivo? Será que realmente visa o bem? Toda essa confiança na ciência, todo esse cientificismo dogmático que está sendo introduzido, principalmente por matérias como essa e como outras, é uma pergunta. Pode soar conspirador? Pode soar conspirador, mas a gente sabe que existe sim interesses por cima de dessas coisas que são estabelecidas para nós, certo? A gente sabe que existe sim interesses de determinados grupos de pessoas, certo? Bom, esse tipo de conteúdo, ele tá nos mostrando, ele tá jogando na cara, ele está jogando na nossa cara o que pretendem fazer, ninguém tá percebendo. A maioria das pessoas lê esse tipo de conteúdo e não desconfiam, não fazem perguntas, certo? Não, pelo contrário, acham isso aqui lindo. Ah, não, isso é pro avanço da ciência, né? Aliás, a gente tem que confiar na ciência, porque agora ela é deusa, né? Virou a deusa, a religião científica. Entre todas as besteiras que circulam na internet, ele diz aqui, ó, uma das mais estapafúrdias é aquela que afirma que, ao se imunizar contra esse problema todo, a pessoa recebe um chip implantável que teria sido criado pelo bilionário Bill Gates. Então eles estão dizendo que isso aqui é uma bobagem delirante, não tem o menor nexo, mas eles mesmos vão dar um tiro no pé na própria matéria, porque eles dizem que isso aqui é bobagem delirante, pensar nessa possibilidade, mas os mesmos dizem assim, ó, mas uma nova tecnologia desenvolvida por cientistas da Universidade de Columbia nos Estados Unidos pode permitir que no futuro pessoas recebam um chip injetável, inclusive sem que tenha conhecimento disso. Ué, então pera um pouquinho. Então eles estão dizendo que pensar na possibilidade de pessoas que estão sendo imunizadas ou que vão ser imunizadas daqui pra frente receber um chip implantável é baboseira, né? Bobagem delirante. Mas os mesmos afirmam aqui que no futuro pessoas podem receber um chip injetável sem que tenha conhecimento. Caramba! Tipo assim, na moral, eu fico pensando, será que isso aqui eles fazem de propósito? Ou será que o cara sei lá, ou o cara é maluco, o cara é analfabeto funcional? Tipo assim, eu penso que isso aqui é de propósito, certo? Porque você vê que os caras, eles entram em contradição, ou seja, eles dão um tiro no próprio pé na matéria, percebe? Então aqui diz que os pesquisadores criaram um chip injetável invisível. E ele tem o tamanho de um ácaro e pode ser introduzido no organismo por meio de uma injeção de soro fisiológico com seringa e agulha comuns. A agulha usada na experiência foi a 18G, normalmente empregada para aplicar medicamentos. E o que está acontecendo no mundo hoje? O que está sendo aplicado na maioria das pessoas? Meu amigo, você está vendo agora? Eu preciso de dizer mais alguma coisa? Então, é essa confiança na ciência, como se a ciência fosse uma deusa e a palavra dela tivesse acima de tudo e ela não errasse nunca. Então, vocês podem ver que a ciência hoje em dia, a palavra dela está acima de tudo.
Ou seja, confie na ciência, não questione, porque a ciência é detentora da razão, do conhecimento e do saber absoluto. Se você questionar, você é um negacionista. Bom, eu prefiro ser um negacionista do que permitir com que injetem coisas no meu corpo contra a minha própria vontade. Então, eu fico perguntando uma coisa. Será que aquele termo, meu corpo e minhas regras, criado pelo pessoal que defende o que? Aborto, né? Não, meu corpo e minhas regras. Eu engravidei, então agora eu decidi não ter mais, eu quero tirar, né? Então, será que esse mesmo termo, meu corpo e minhas regras, será que pode ser aplicado por isso aqui também? Bom, é uma pergunta que eu tô fazendo e levo vocês também a questionarem. Então, eles estão deixando na cara, eles estão dizendo aqui que é uma bobagem delirante acreditar nisso, mas eles mesmos estão dizendo aqui que é possível, que no futuro as pessoas vão receber um chip injetável sem que tenha conhecimento disso. Bom, deu pra entender? Bom, acho que é isso. Não pretendo me estender mais que isso. Então, galera, é isso. Esse é o futuro que nos espera, futuro sombrio, onde a nanotecnologia se fundirá ao ser humano. Já fiz vídeo sobre isso aqui. Então, galera, pra gente pensar sobre o assunto. Infelizmente, isso aqui vai ser pregado como ciência, como algo positivo para muitos, e muitos vão aderir e aceitar essa ideia. Bom, acho que é isso. Vou ficando por aqui. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.